Pessoal, estavam na expectativa que Randy, ao chegar de viagem, ainda no aeroporto, se posicionasse com relação aos atuais rumores. Mas não foi dessa vez e o silêncio continua. A questão é, o que esse silêncio significa? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para você. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos atualizá-las em relação ao romance de Hünkar. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Desde que Randy deixou de seguir Kerem, que os paparazzis turcos ainda não tinham conseguido abordar nem Randy e nem Kerem. Nós sabíamos que quando isso acontecesse era certa aquela pergunta sobre o rompimento do casal. E por isso, estava claro que eles propositadamente estavam evitando que isso acontecesse. Haber. Konuşmayalım. Yani gereksiz bir haber. Konuşmayalım. Yani gereksiz bir haber. Beyefendi buyurun. İyi geceler, kazası falan. Salve. Notaram, não é que eu não levei em conta aquela suposta abordagem dos paparazzis da Randy Kaan em frente ao clube. Porque, gente, eu estou segura de que aquele é um vídeo antigo, logo não vou considerá-lo. Esse dia, enfim, chegou. Os paparazzis se aproveitaram de que provavelmente Randy não teria como sair do aeroporto sem ser notada e a abordaram prontos para tirar todas as dúvidas. Como sempre, eles começam perguntando sobre como ela está, como foi a viagem, já preparando o terreno para aquelas perguntas que não querem calar. Hande Hanım, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Muhteşem bir Milano çıkarması yaptınız. Vallahi Nasıl öyle geçti? Çok güzel geçti ablamla. Randy, embora parecesse cansada da viagem, mostrou-se muito simpática, muito receptiva aos paparazzis. Diferente daquela vez em que ficou chateada porque, segundo Kerem, ela não poderia dar um abraço em seu namorado. Yani ben yurt dışından yeni gelmişim veya o yurt dışından yeni gelmiş. Yani ilk yapacağın şey sevdiğin insanı görünce bir sarılmak, bir şey yapmak ama şimdi yani hak verirsiniz yani kameralarda şey olunca yani o özlediğin kişiye sarılamamak ya da şey yapamak yani bir şey oluyorsun yani bize bir 5-10 dakika ya da tam bir cevaplayalım sonra çekmeyi kesin ki biz yani o anın tadını çıkaralım durumuydu. Bence o tepki ondan kaynaklıydı. Yoksa kimseye bir saygısızlık ya da kimsenin işine bir şey değil bu. Biz de şaşırdık zaten. Yok yani biliyorsunuz yani öyle şeyler yapmayız ama yani o an... Mas pasme, a tal pergunta não veio. Primeiro eles questionam sobre Kaan, como se o rompimento já fosse algo oficial, e aquele fatídico vídeo atual. için Kaan Ben de diyorum Yıldırım... ki sana güzel bir yerde beraber sohbet edelim. Söz? Lütfen. Teşekkür ederim. Comentaram que se o vídeo não fosse verdadeiro e atual, todos os canais não estariam utilizando. E eu gostaria que vocês lembrassem que esses mesmos canais também exploraram aquele rumor de Randy com Murat Erdoğan como se fosse um fato. E também são os mesmos que no passado disseram que Randy estaria tendo um caso com o melhor amigo do seu ex, o Mehmet Dinçeles, que, mais uma vez, está relacionado com o rumor em que Randy está envolvida. Agora comentam que a ex de Kaan vai se casar com esse Mehmet, por quem Randy era apaixonada quando ainda era mais jovenzinha.
Nós explicamos melhor essa história de Randy com Mehmet nessa playlist Bônus 9, composta por 4 vídeos do canal, onde falamos sobre o passado de Randy e Kerem antes deles se conhecerem. Mais especificamente sobre o Mehmet, está na parte 2. Veja um trechinho. E agora que vocês vão entender por que Randy procura ser sempre cuidadosa e reservada em público. Nesse mesmo ano, somente porque Randy e o melhor amigo do seu ex, Ekin Mert Daimaz, postaram na mesma época fotos na cidade de Praga, no caso na mesma cidade, as manchetes das revistas e programas de fofoca foram: Randy Erçel está de férias em Praga com seu novo amante Mehmet Dinçeles, o melhor amigo do seu ex. E ela não falou sobre o vídeo, não respondeu a pergunta e não se mostrou aborrecida. É tão inteligente que não perde tempo discutindo com o paparazzi, odiando quem a calunia, simplesmente os bloqueia de sua vida. Penso que eles iriam perguntar depois sobre Kerem, mas Randy, já prevendo isso, com toda a classe, com toda a simpatia, não deu espaço para que eles chegassem nesse ponto. Eu sei que é super chato dizer. Eu não disse que eles iam fazer assim só para não terem que negar ou confirmar o rompimento? Vejam só um trechinho do que eu disse nesse vídeo bônus 27 sobre a dissociação da imagem. Eles vão evitar falar sobre o outro e sempre arranjar um jeito de se declinar quando perguntarem sobre a relação deles. Eles vão fazer exatamente o que faziam quando namoravam escondido. Vão dizer que há temas mais importantes do que a vida privada deles. Vão pedir para não tocarem nesse assunto quando estiverem dando entrevistas, como aconteceu nessa última de Kerem para a Vogue. Vão evitar os paparazzis e, quando não tiver jeito, vão sair sem dar respostas definitivas, exatamente como eles faziam antes, até a situação se regularizar. Hakkında bir de son olarak Kerem Bürsin ayrılığı var ama çok soruluyor, çok yazılıyor. En azından siz bir anlasanız mıydı? Vejam só a sintonia deles com relação a essa questão. Esse silêncio de ambos e o mesmo argumento para se esquivarem dessa questão é muito evidente que é coisa combinada. No va a hablar de cosas personales. Bahsedelim mi? Güzel geçti mi? Sem falar que ambos tiveram a mesma reação quando os fãs perguntaram sobre o outro. Eles somente riram e não responderam nada. E não é verdade que Randy nunca falou sobre sua vida pessoal, embora ela já tenha usado sim várias vezes essa desculpa. Nos últimos meses do ano passado, por exemplo, ela desmentiu em várias ocasiões o rumor sobre o rompimento do casal. Os fãs se chatearam porque ela não se posicionou quando o paparazzi Akif perguntou sobre Kaan. Comentaram que ela deveria ter dito imediatamente que ele era somente seu amigo. E você, o que é que você acha disso? Diga aí nos comentários. Eu acho que ela não respondeu porque se ela fala sobre Kaan, abre o precedente para falar sobre Kerem também, entende? E assim, Randy com maestria consegue se esquivar de todas as perguntas do paparazzi e sai ilesa e digna do confronto. Em suma, eu continuo interpretando esse silêncio dos dois como uma confirmação de que não houve o rompimento do casal. Primeiro, Kerem na Espanha, depois Randy em Dubai. E enquanto Randy estava de férias na Itália, Kerem estava a trabalho na Espanha. E agora, Kerem trabalhando em Bodrum. Nossa, quantos desencontros! Realmente, meu povo, com isso fica muito evidente que há um certo distanciamento do casal. Mas isso ainda não significa rompimento. Encontros ocorrem principalmente porque ambos trabalham demais e cada qual focados em seus próprios projetos. Lembrem que eles são de agências diferentes, então
É natural ser difícil conciliar a agenda dos dois. Vemos muito isso acontecer quando o casal é formado por artistas. Who's to know that your soul will fade at all? The one you sold the fool the world. You've lost your self-esteem along the way. Yeah, good God, you're coming. Há até quem acredite que eles teriam se encontrado na Europa, pois lá poderiam viver o seu amor mais livremente, longe dos paparazzi, nem que fosse por um dia. Até brincaram que nessa foto de Ganza, essa pessoa que quase não aparece seria Kerem. Mas eu acho que é se iludir demais, pois os espaços temporais e locais não se conciliam assim facilmente. Com tudo isso, muitos fãs já estão cansados de tanta indefinição, já estão cansados de tanta fofoca. Por isso, eu acho que esse silêncio por parte deles e por parte de suas respectivas agências é sim muito prejudicial para suas carreiras. É prejudicial porque, como não se tem uma resposta para as perguntas, dá espaço para que a imprensa especule. E ao fazerem isso, essas mentiras vão se propagando. E sabe aquela máxima? Quem cala consente é o que infelizmente vigora. E assim, a cada dia nos deparamos com um novo panorama, pois estão sempre arrumando um novo caso, amores para eles. Agora, Kerem estaria apaixonado pela atriz Stephanie Caio, que é peruana e, por sinal, tem namorado. Pessoal, eu sempre tentei racionalizar as coisas e olhar pelo lado positivo, porque isso é do meu ser. Eu sou naturalmente otimista e, por isso, eu me esforço bastante para não cair no negacionismo. Mas eu vou dizer para vocês, se no futuro ficar provado que eles realmente estavam separados e não se der ao trabalho de tornar isso oficial, né, para o público, de informar seus fãs, eu vou pela primeira vez me posicionar contra eles. Porque eu penso o seguinte, é verdade que nós não somos donos da vida dessas pessoas e é certo que sua vida privada deve ser respeitada. Por exemplo, eles não têm que nos informar sobre cada briguinha, sobre cada discussão, mas eles têm a obrigação de informar seu público se houver um rompimento, porque há um fandom grande e forte que torce pelo casal, que não é só por Edissé, que não é só por Sential Capamã, e sim, principalmente por Ranker. E ele sabe da existência desse fandom, então seria uma falta de consideração não tornar oficialmente pública tal situação. E não adianta falar sobre os sinais dados pelas redes sociais, pois, como diz esse comentário da amiga do canal Luane Machado, acreditar no fim de um relacionamento apenas por causa de interações em redes sociais é muito infantil para ser considerado seriamente. Redes sociais para eles são ferramentas de trabalho e que deve ser usado como melhor convier para suas carreiras. Assim, repito, esse silêncio só os prejudica. Teria sido muito melhor terem publicado uma nota oficial do que deixarem de se seguir, pois acreditar nessa atitude deles só para sinalizar o rompimento, tem que acreditar que Randy e Kerem mudaram completamente de personalidade. Nada desse comportamento tem a ver com o temperamento dos dois. Hayırlı olsun diyelim. Yeni projeler neler olacak? İnan çok yorgunum, bunu daha sonra beraber böyle güzel Tabii bir ki. O zaman hemen bir... Çok dikkatli. Çok teşekkür Sobre a Disney, ela deu a resposta de sempre. Nada está claro ainda, mas entendam que aí ela se refere a qual e para quando será o projeto, e não
sobre sua relação contratual, que, segundo dizem, é oficial. Sen biraz bahsetmek ister misin? Valla iş güç işmek değil. Bu da net olunca konuşuruz. Ama özel bir zamanda söz konuşuruz. Tamam mı Akif? Çok teşekkür ederim. Kusura bakma. Hadi hoşçakalın. Kolay gelsin. Okuyorum ben de bir şeyler. Yok dün. Evet. Por falar em projetos, enfim, Sem Tchau Capamã chegou ao Brasil e é uma das séries mais vistas na HBO Max em toda a América Latina. Good as gold. Trade you all my money. E uma notícia que eu amei. Cemre Baysel, que recebeu convites para muitos projetos a serem filmados para o verão turco, assinou com a Gold Film e será a protagonista da série Senden Daha Güzel, que tem a Ayşe como roteirista, ou seja, a mesma roteirista de Erkenci Kuş e Sem Tchau Capamã. A série é sobre um conflito entre a médica de Antep e um famoso médico de estética de Istambul. O processo de seleção do elenco está para começar. E quem será o protagonista? Eis a questão. Como as comédias românticas têm grande interesse dos fãs internacionais, essa será a oportunidade para Cemre ir além de uma estrela em ascensão. A escolha de Cemre, somada com a Ayşe como roteirista, já empolgou o público. Mas, pessoal, eu devo lembrar que, quanto ao ator para poder formar o par romântico, se não fizer uma boa escolha, observando principalmente se há química entre o casal, só esses dois bons elementos não serão o suficiente para alcançar o sucesso, pelo menos na minha opinião. Quem é que você acha que deveria ser o par romântico para Cemre, assim, ideal? Diga aí nos comentários. Eu estou tão empolgada que planejo comentar essa série, porém, o ator tem que me agradar assim já de cara. Em Ramo, ela pegava fogo com esse ator İlhan Çen. É uma pena que essa escolha não será possível, já que ele está preso em outra série. Por falar em comentar série, eu não sei se vocês perceberam, mas eu já venho introduzindo isso em alguns dos meus últimos vídeos. Eu chamo esse processo de transição, que eu quero explorar cada vez mais e ir diminuindo o enfoque do canal em relação a Ranker. Por exemplo, no bônus 26, exploramos a importância da química do casal. No bônus 28, os elementos clichês comuns numa comédia romântica. No bônus 30, a dose de comicidade usada pelos atores. E no bônus 31, as analogias e referências em Sem Tchau Capamã. Por que isso? Porque os vídeos ficarão já num loop cansativo, então para evitar que cansemos do tema, que cansemos do mesmo discurso, eu planejo explorar várias outras séries, outros casais e tema, e claro, com estilo de análise e conexões próprias do canal que vocês já conhecem. Holy dude! Holy dude! E para fechar nosso vídeo de hoje, uma dosezinha de esperança para vocês aquecerem o coração. Eu não sei se já falei, mas além das séries turcas, eu também adoro doramas. Mas o que isso tem a ver com Ranker? É o seguinte, existe um casal, Hyun-bin e Son Ye-jin, acho que é assim que pronuncia, que eles viveram uma história bem parecida com o do nosso casal preferido. Eles começaram a namorar durante as gravações do dorama Pousando no Amor, que por sinal está disponível na Netflix. Só que, pessoal, como na Turquia, na Coreia também existem cláusulas contratuais que proíbem que os atores tenham uma relação amorosa durante as gravações. Assim, o que eles fizeram? O mesmo que Ranker, esconderam o namoro por um bom tempo. Mas esses dias, enfim, eles se casaram e espero que sejam felizes para sempre, porque são muito fofos juntos.
Conforme disse Keren certa vez para sua amiga Nil Peri, não há condição nenhuma de terem outro final de história, já que ele encontrou em Randy a pinguim que o complementa. O boi a vaca o bode a cabra meio, o cachorro o gato Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falando final.